Olá pessoal do YouTube, aqui é Aguinaldo. Gostaria de vos falar ao coração nesse vídeo. Há um tempo atrás eu iniciei a minha dissertação de mestrado aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo. E eu escolhi um assunto, um tema que eu julguei ser bastante pertinente e importantíssimo, né? Solene para a nossa época, a época que estamos vivendo. E o título era O Imperativo para Afligir a Alma no Dia da Expiação Antitípico. Esse tema tem a ver, remonta, né, ao que acontecia em Israel no Dia da Expiação, né? Os judeus chamavam de Yom HaKippurim, o Yom Kippur. E durante esse dia era exigido, né, havia algumas exigências ao povo. Uma delas era o jejum e a outra era que afligissem a alma, né, em profundo exame do coração, em arrependimento pelo pecado, tristeza pelo pecado, para que não acontecesse seus nomes serem extirpados do arraial, né, eles serem extirpados do arraial. Então, nesse dia, o judeu fazia um exame profundo do seu coração, a congregação inteira ficava em profunda reverência, né? Havia um silêncio muito grande naquela vasta congregação, aquela vasta assembleia, porque o sumo sacerdote ele entrava numa obra especial de graça, se empenhava numa obra especial de graça, e aqueles que não se interessassem, né, eles eram extirpados não porque pecaram, mas porque ele se empenhou nessa obra especial de perdão, de graça, e a pessoa foi indiferente, não se interessou. Esse dia da expiação, ele faz um paralelo em nossos dias, né, com o capítulo 3 de Apocalipse, na mensagem de a Laodiceia, a última igreja de Laodiceia, que é do período, né, dessas 7 igrejas, que representam 7 períodos, e 7 características diferentes que a igreja passaria ao longo do tempo. E a Laodiceana seria a última igreja, a 7ª igreja. Esse paralelo entre o dia da expiação lá para o antigo Israel e a mensagem à Laodiceia, eles fazem a mesma coisa. Eles têm o objetivo de conseguir a mesma coisa, né? No caso do judeu, que ele afligisse sua alma, confessasse seus pecados, e no caso do laodiceano, que ele permitisse que Jesus entrasse em seu coração. Mas antes que acontecesse isso, era necessário que esse adorador, em penitência, né, ele permitisse que todo o lixo que impede que a porta do coração seja aberta seja tirado. Esse lixo deve ser tirado não pela sua própria força, mas eles devem agonizar em oração pela força de Deus para poder expulsar todo esse lixo e que impede que a porta do coração seja aberta. Então, esse paralelo entre o dia da expiação antitípico e o dia da expiação literal lá em Israel, eles ensinam-nos uma grande lição, que durante esse tempo, durante esse dia solene, o povo deveria ser encontrado num estado de aflição de alma, ou seja, eles deveriam ser encontrados, né, com a presença de Jesus pela fé no coração. Aquele cordeiro que foi morto, né, pelos pecados dele, aquele sangue que era aplicado, deveria estar nos umbrais da porta do coração. Então eles eram como que assinalados como pessoas dignas de receber os benefícios da expiação que o sumo sacerdote estava fazendo naquele momento por eles. Então, enquanto o sumo sacerdote fazia esse processo, era exigido do povo que ficasse naquele estado de aflição de alma. E hoje, com Laodiceia, existe essa semelhança,
com alguns detalhes que eu gostaria de destacar. Por exemplo, o nome da igreja, Laodiceia, né, significa o povo do juízo. O povo do juízo. Ou seja, hoje, no santuário celestial, o nosso grande sumo sacerdote, ele está fazendo expiação por nós. Então, como esse período coincide com a igreja de Laodiceia, então essa igreja é chamada de povo do juízo. De 1844 para cá, a gente poderia dizer que iniciou o período da igreja de Laodiceia. Isso está na história lá com o movimento milerita, né, que foi a igreja de Filadélfia, né, porque as características da igreja daquela época era esse amor fraternal entre os irmãos, aquele amor pela volta de Jesus. Então, a próxima igreja seria Laodiceia, né, que de 1844 até nossos dias compreende aí o seu período até a volta de Jesus. Então, a testemunha fiel e verdadeira diz que está fora da vida de Laodiceia. Mas como está acontecendo o juízo, e esse juízo começou pelo registro de todas as pessoas que já morreram, desde Adão até os nossos dias, a profetisa do Senhor fala que em breve esse julgamento, que começou pelos mortos, ele passaria então para os vivos. E ela diz breve, ninguém sabe quão breve aconteceria isso no céu, né? E sempre que há um movimento, um acontecimento, um cumprimento de profecia importante no céu, há um paralelo na terra. Então, quando esse juízo dos vivos começar, saibam que haverá um correspondente aqui na terra. Como seria isso, né? Nós acreditamos que seria o juízo dos vivos, né? Seria o cumprimento de Apocalipse 18, né? Quando Deus pede para que aquele povo dele que está em Babilônia saia, né? Para que não sejam participantes dos seus flagelos e não incorram nas suas penas. Então Deus pede para que o povo saia. E quando o povo de Deus que estiver em Babilônia sair, só vai haver dois grupos na terra por essa ocasião. Os filhos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e a Babilônia mística, espiritual. Então, só duas classes. Então, esse é o juízo dos vivos, porque o mundo vai ser polarizado. Só vai haver essas duas classes. O povo de Deus, que está em Babilônia e vai sair dela e vai se juntar ao povo de Deus que irá proclamar a terceira mensagem angélica com poder. Então, esse povo se une e faz essa proclamação final do alto clamor. E o povo que ficou em Babilônia recebe o sinal da besta, e o que saiu de Babilônia recebe o selo de Deus. Então esse é o juízo dos vivos. Mas para a igreja, especialmente a igreja que proclama essa mensagem, esse juízo provavelmente vai começar antes, entre as pessoas de Laodiceia. Por quê? Porque é ela que é a igreja caracterizada como igreja morna. Então, quando o nome da pessoa, né, nós não sabemos quando isso vai acontecer, for chamado no julgamento, ela deve estar num estado de aflição de alma, né? Até a profetisa do Senhor fala assim que na época de Jesus, né, nem mesmo por um pensamento ele poderia ceder ao poder da tentação. Ele não tinha um pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. E essa, ela fala, deve ser a condição daqueles que subsistirão no tempo de angústia. Essa é a condição dos que subsistirão no tempo de angústia. Ou seja, essas pessoas, elas devem ser encontradas imaculadas, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E como isso pode ser possível? Isso é possível quando ela aflige a sua alma, permite que o Espírito Santo, né, através do poder de Deus, remova todo o lixo, né? Esse lixo a profetisa nomeia como amor do mundo, diferença entre os irmãos, os pecados da vida. Então, o egoísmo, tudo que impede que Jesus entre em nosso coração, né? Então, esse lixo é removido e aí Cristo entra no coração, onde ele diz, cearei com ele e ele comigo. Então, é assim que você tem que ser achado. É através de Cristo, da sua justiça imaculada, você deve se tornar
perfeito em Cristo agora, né? É agora que você tem que ser achado assim, perfeito em Cristo. Porque se você negligenciar essa obra, se você não fizer isso, o que é que vai acontecer, né? Virei a ti quando não vigiares, né? E aí ele fala, virei a ti como um ladrão. Então a pessoa vai ser encontrada nesse estado pecaminoso, porque não foi revestido com a justiça de Cristo. E aí, aos olhos de Deus, ele é, como dizer assim, imundo, né? Ele está em estado de pecado. Então, ela diz que agora, enquanto nós somos sacerdotes, está fazendo expiação, nós devemos nos tornar perfeitos em Cristo. E a única maneira de você se tornar perfeito em Cristo é sendo justificado pela graça de Deus, através da presença de Cristo em sua vida. Paulo já dizia, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, essa condição, ela vai determinar a sua salvação ou perdição eterna. Então, isso não depende de você estar na igreja há 50 anos, né? Isso não depende de você ser filho de um pastor famoso da igreja, ou você ocupar um cargo importante na igreja. Tudo isso é válido, né? Mas o que vai ser decisivo é se você, que tem 50 anos na igreja, né? Você, à semelhança de Daniel, você viveu uma vida de serviço a Deus e perseverou com ele, né? Em manter sua relação com ele até o fim, e nesse momento você for achado com Cristo. Porque se você passou 50 anos na igreja, mas nesse momento Jesus não estiver morando em seu coração, você se cansou da vida cristã, ou ela se tornou algo rotineiro, ou você perdeu aquele entusiasmo, né, e escolheu outro Senhor, então nesse momento você será achado em falta. Você será pesado na balança e achado em falta. Então você precisa estar nesse estado de aflição de alma, ou seja, com Cristo habitando o seu coração. É isso que vai determinar o seu destino eterno. Essa mensagem é importantíssima e urgente, porque diante do que estamos vendo acontecer no mundo hoje, acredito que Deus tenha permitido essas coisas que temos visto acontecer nos últimos 2 anos no mundo inteiro, para que acordássemos, né? Para que acordássemos aquelas pessoas que têm bens, né? Pudesse ouvir a voz, a direção de Deus, a voz do Espírito Santo, dizendo que ela já pode, né, se desfazer de parte desses bens, para que hoje, enquanto nós temos essa liberdade, esse dinheiro, né, seja aplicado, empregado na pregação do Evangelho ao mundo inteiro. Porque em breve também, né, não teremos mais essa liberdade, nem de usar o nosso dinheiro para a pregação do Evangelho. E aqueles que conservarem os seus bens nesse tempo soleníssimo, quando quiserem se desfazer para que o Evangelho avance, não poderão mais, porque as condições do mundo irão mudar de tal maneira, né, o dinheiro físico, não teremos mais cash, as coisas serão bem diferentes, né, haverá uma nova ordem mundial, uma reorganização do mundo que está sendo ensaiada agora. Mas agora ainda é possível que você possa vender o que você tem. Deus dirá, né, há uma promessa, né, que foi escrita pela nossa profetisa, de que Deus dirá quando e quanto vender. Né? Se você tem 2 carros, não venda um, dá o dinheiro para a igreja, para que o evangelho avance. Esse, irmãos, é o tempo de fazer isso, porque ainda temos liberdade religiosa, né? Ela já está começando a ser cerceada com essas novas leis sanitárias que estão acontecendo no mundo, né? Em nome de um bem maior, né? As pessoas estão perdendo sua liberdade. Só que se formos como essa é uma questão polêmica, é que a gente poderia questionar essa questão desse bem maior. Será que é um bem maior mesmo? Ou será que isso foi inventado? Ou será que isso foi planejado, né? Então, hoje é o tempo
de nós estarmos nesse estado de aflição de alma, despertos. Deus deseja que despertemos. Deseja que façamos agora o que podemos fazer para que o Evangelho avance o mais rápido possível, para que Cristo encerre de uma vez por todas a história desse mundo de pecado. Então essa é a minha mensagem para vocês. Espero que você faça caso à voz de Deus falando no seu coração. Seja sensível e permita que, não pela sua própria força, mas agonize em oração pela força de Deus, para que esse lixo que impede que Jesus entre em nossa vida definitivamente, ele seja removido pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e você saia a caminho de pregar com poder, com a chuva serôdia, a última mensagem, o último convite de misericórdia a esse mundo. Obrigado, um abraço a todos.